Olá, boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Que o Senhor esteja à nossa frente, à nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. O sangue de Jesus nos cubra, desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Alabaçúria Lamanai, nos cobrindo, nos purificando, nos lavando, nos remindo de todo o pecado, de toda a falha, de todos os maus pensamentos, de todos os maus sentimentos, de todo o mal, falácias, que o Senhor venha nos purificar, lavar, nos de dentro para fora, de fora para dentro, que o Senhor faça uma transformação nas nossas vidas, amém? Que mais uma vez eu tô aqui, né? Podendo entregar uma palavra para vocês, que o Senhor venha me capacitar, que diminua eu e cresça Ele cada dia, né? Porque eu sou o quê? Apenas um vaso de barro na mão do oleiro, para que Ele venha, através de mim, falar com vocês, não eu, porque quem sou eu? Eu sou uma pecadora como todos, né? Só que o pecado é aquele que nós carregamos se nós queremos, não se você precisa carregar, não. Porque a palavra do Senhor que Ele nos entrega hoje vai falar exatamente sobre a purificação, né, do povo e o Sarabassuri Lamanai. E eu tenho falado, o Senhor tem me usado muito esses dias para falar justamente dessa palavra que Ele vai nos entregar hoje. E eu peço que o Senhor me capacite, porque estar aqui desse lado, entregando uma palavra, falando algo, eu tenho que saber que um sacerdote, ele tem que se colocar exatamente, Arabassuri Lamanai, Arabassuri Lamanai, Narabassuri Lamanai, na presença do Senhor Jesus. Na presença, porque não adianta eu querer pregar alguma coisa se eu estiver no pecado. Então, não adianta eu querer pregar alguma coisa, quem sou eu para pregar se eu estou no pecado? Porque o sacerdote, ele tem que estar em comunhão com Cristo e não em comunhão com o pecado. Arabassuri Lamanai. Tudo que o Senhor me usa para me entregar é a verdade, é a Carabassúria Lamanai, para que nós venha a ser os remidos, transformados pelo sangue do Cordeiro, porque só Jesus que pode transformar a nossa vida. Enquanto homens tentam Alabassúria Lamanai, com as suas muitas falácias, com as suas muitas Alabassúria Lamanai, falam, mas não Arabassúria Lamanai, mas não se consagra. São sacerdote do cão, são sacerdote do inferno, que engana muitos. Esses vocês ouvem, esses vocês querem ouvir, esses vocês buscam. É o sacerdote do cão, que está Arabassúria Lamanai, em cima do altar, mas dentro das suas casas, Alabassúria Lamanai, aonde nenhum olho vê, Alabassúria Lamanai, sentado nos seus sofás, Alabassúria Lamanai, tendo seus encontros amorosos, Alabassúria Lamanai, Oreguiar Alabassúria Lamanai, tendo seus encontros imorais, Alabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, são os varão com varão, são os sacerdote do engano, da mentira, Alabassúria Lamanai. Como que eu posso que o Senhor venha, se for para me falar, o Senhor que venha me sustentar, porque é gravíssimo isso. São homem que tá Arabassúria Lamanai, o Senhor, Ele não vai fazer nada. O Senhor permite que cada um, com seus próprios livre-arbítrio, possa ser conduzindo Arabassúria Lamanai pelos seus caminhos, Arabassúria Lamanai, de imoralidade. O Senhor, ele não se intromete
na vida sexual de ninguém. O Senhor, ele não tá, ele dá a legalidade para vocês fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. Só que o Senhor manda nós entregar o que é errado e o que é pecado. Não se deita varão com varão e nem mulher com mulher. Aqueles que estão, vivem nessa prática, o Senhor entrega vocês aos seus próprios prazeres carnais. Só que tem pessoas que estão usando o nome do Senhor na prática desse pecado. Então, essa live não é para quem que tem a sua própria vida, que vive a sua vida e não deve satisfação a ninguém. Porque o dia que o Senhor converter o seu coração, aí você vai conhecer a verdade. Só que são homens que estão em cima de um púlpito. São homens que estão vestidos de sacerdote e estão tendo um relacionamento homoafetivo, com outros homens, dentro de suas salas, dentro, usando da mentira do engano. O Senhor me fez eu ver um sacerdote de mídia, que ele, levando multidões, mas está no pecado. É isso que o Senhor não quer. Ou ou se entrega ao pecado, mas não usa o nome do Senhor. Porque não adianta falar de Deus no meio de uma multidão e nas escondidas viver nas suas práticas eu não consigo falar a palavra que o Espírito Santo está colocando em mim. É uma palavra é as suas lebetinosos, nas suas práticas lebetinosas. É isso, lebetinoso. Eu não sei como é que fala essa palavra que o Senhor me colocou, por isso que eu falei que é difícil. Que não sou eu, é o Espírito de Deus me direcionando. Porque eu não tenho nada a ver com a vida sexual de ninguém. Se vocês querem praticar, pratica. Mas o Senhor manda falar com pessoas que estão usando o púlpito. Estão usando a labassura alamanai. Em cima, a labassura alamanai do altar. E sai do altar e vai para suas práticas mundanas. Lebetinosa. E ficam contaminando outras pessoas. São os lobos disfarçados de cordeiro, de pastor. Não é pastor de ovelha, não. Pastor de ovelha, ele tem que andar, ó. A palavra vai falar, não sou eu, não. A própria palavra do Senhor que fala. Que alabassure alamanai, que arabashure alamanai, que por mais que tentam buscar pregar mentira, o Senhor revela a verdade, por mais que seja. Ontem eu estava vendo um vídeo, alabassure alamanai, uma pessoa que é um professor um professor que dá aula, pessoa estudada, conhecedora da palavra, de tudo, até do hebraico, falando sobre a mastur. Aí tá escrito, é pecado? Ele disse que não era pecado. Ele disse que não era pecado. Ele disse que a pessoa podia, só traria consequência para o próprio corpo da pessoa. Só que lá em Romanos 6,13, que não é eu que descobri, foi uma pessoa que colocou. O que diz a palavra em Romanos 6,3? Que nós não podemos usar os nossos membros para o pecado. Então você quer ser cristão? Você quer estar na frente? Alabassuri alamanai, pacentando as ovelhas do Senhor? Então entra na retidão do Senhor.
alabassura elamanai, livrando teus pecadinhos, saindo dos pecadinhos, mas entrando na comunhão com o santo, para que alabassura elamanai, para que desça sobre a terra a verdade e não o engano, para que ninguém se perca, que as ovelhas andem, alabassura elamanai, seguida, alabassura elamanai, pela ordem e pela direção do pastor, porque o pastor tem deixado e tem dado os direcionamentos. E alabassura elamanai, para vocês entenderem, porque às vezes muitas pessoas acham que mastur pode. Não, não pode. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, não pode, não deve. Tudo é pecado. E dizem que na Bíblia não está escrito, não tem nada que condena, não tem nada que faça. Alabassura elamanai. Alabassura elamanai. Ou alabassura elamanai. Nem tem, Romanos 6,13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, porque quem está morto vai usar dessa prática, mas quem que diz que está vivo, vivendo na presença do Senhor, os vivos, os que são, arabassura elamanai, que são aqueles que Jesus comprou lá na cruz do Calvário, que diz que Jesus já pagou a sua conta, está aqui, porque você está na prática dos mortos, então você não está vivo, está morto. E os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Então é para você se consagrar em todo o teu corpo. Se você consagra, por isso que não devemos consagrar o nosso alimento para o Senhor. Nós devemos pedir ao Senhor as bênçãos. Senhor, abençoa os alimentos para o nosso consumo. Quebra toda a maldição. Quebra todo o mal que está sobre esse alimento, toda a consagração dele e abençoa, Senhor, para o nosso consumo. E não você consagrar, porque se você consagrar, você não pode comer. Tudo que é consagrado ao Senhor não pode ser comido. Então, se você se consagra na presença do Senhor e você é um sacerdote, que você diz que é sacerdote, que você é um pastor de ovelha, então coloca a tua vida no altar verdadeiramente, santificando verdadeiramente ao Senhor, alabassura elamanai, porque o Senhor vai colocar tudo em escândalo. Eu estava vendo, eu acordei, eu fiquei horrorizada com o que eu vi, porque os meus sonhos são reais, né? Meus sonhos são reais. E para comprovar que o Senhor estava falando que era através desse sonho, eu dormi, mais uns 5 minutos, tive outro. Aí eu tive com uma foto de um casal na tela de um celular, né? Que tava na parte que a pessoa colocou. Então, o Senhor disse, eu estou confirmando. Porque esse sacerdote católico, da Igreja Católica, tá? Esse sacerdote da Igreja Católica está cheirando mal as narinas do Senhor. Está cheirando mal, porque ele não se assume o que ele é. Se ele quer uma vida do mundo, entregar os membros dele ao mundo, ele entrega, mas ele entrega o púlpito. Ele saia, ele não seja sacerdote, alabassura elamanai. Ele seja o homem que ele quer ser, porque o Senhor permite. O Senhor permite todos, mas o Senhor não permite o pecado em cima do altar ou em cima do púlpito. Em cima do púlpito e em cima de um altar, se você quer ser cristão, se você quer pregar Cristo, você lave a tua boca, lave do teu pecado, talabassura elamanai, purifique-se no sangue do Cordeiro, para que você suba, alabassura elamanai, purificado, limpo, consagrado, como um cordeiro que Jesus Cristo foi para a cruz. Cordeiro mudo,
Seus membros não vão te pertencer mais. O teu corpo não te pertence mais. Pertence ao Senhor. Para Ele, sim. Consagração a Ele. E não você usar o teu corpo para as suas iniquidades abomináveis aos olhos do Senhor. Porque o Senhor está falando. E vocês sabem muito bem de quem que Ele está falando. Que é um sacerdote que está vivendo na mídia. Cada hora aparece um escândalo. É o Senhor mostrando. O Senhor não vai deixar o oculto. O Senhor vai revelar tudo que está escondido, tudo que está debaixo do pano. Alabassure, alamanai. Mas não se escandalizem. Alabassure, alamanai. Que é o Senhor revelando o que é para estar santificado no púlpito. Porque aqueles que estão se santificando no sangue do Cordeiro, que é alabassure, alamanai, se desviando do pecado, esses vão para alabassure, alamanai, vão prevalecer. Alabassure, alamanai, são os pastores, alabassure, alamanai, que foram lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro, para apacentar as ovelhas do Senhor. Aquelas que estão perdidas, as 99, é para largar e buscar a 100. Sabe a perdidinha lá? São esses pastores. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer em Hebreus 10, porque, olha, ia começar a basura na maneira, o Senhor me faz eu ver. Eu ver, e eu vou ter que falar. Porque o Senhor não quer que eu me cale. Então, eu quero que vocês saibam que não sou eu que quero, porque aí eu poderia não dizer o nome, né? Mas o Senhor, eu ia começar a ler. Eu não posso deixar de entregar o que o Senhor manda, porque se eu não entrego, vem sobre mim. Então, porque o Senhor me mostrou, tá dando ânsia dentro de mim, o que o Senhor me mostrou, sabe? É o Fábio. É o Fábio. É o sacerdote, o Fábio. É o próprio que o Senhor está falando. É sobre o sacerdote Fábio de Mello. Eu tenho que entregar. Eu não vou esconder. Porque se a pessoa quer viver uma vida, ela tem o direito. Ela pode largar o sacerdócio, ela vai viver uma vida normal. Ele já tem um estudo, ele está sofrendo, ele está vivendo numa vida, numa luta, que isso ele vai ter que tomar uma decisão. Ou ele ver Arabaxura Alamanai, ou ele seja verdadeiramente um sacerdote, porque o Senhor o perdoa, o Senhor o purifica, o Senhor o lava e o traz, né, remindo ele de todos os pecados, lavando e purificando. Arabaxura Alamanai, até me dói tá falando isso, mas eu tenho que falar. Se ele tá Arabaxura Alamanai, ou ele larga a batina, e ele se entrega às próprias paixões que o membro dele está guerreando. Porque ele está guerreando contra o próprio membro e contra o espírito. Então não tem como nós servir a nossa carne, né? Que é a própria carne, os nossos próprios membros, que quando o Espírito de Deus, ele vem, ele guerreia, que nem eu. Eu tenho que guerrear contra os meus pecados. Eu tenho que guerrear pela força do Espírito contra tudo que foi prática, tudo que o Senhor me transformou, em tudo que o Senhor me limpou. Então isso vira algo que você vive numa constante guerra, porque você tem que ouvir o Espírito e andar em obediência. Só que quando você menos espera, o pecado, tudo aquilo que você gosta, vem
na tua mente, vem para te fazer pensar. Isso são as setas malignas. Porque o que é Arabassuri Alamanai? O que acontece? A pessoa, ela deixa de entregar a verdade e ela começa a viver no pecado. Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores. Todos nós. E sempre nós vamos carregar desejos ocultos. Todos nós vai estar no nosso oculto aquelas, tipo, como eu disse pro Senhor hoje. Falei, Senhor, eu quero que o Senhor apague da minha mente, porque o que me oculta, assim, às vezes quando me dá as crises de ansiedade, eu não gosto de falar, porque para falar a palavra me dá ânsia, mas na hora que eu tô com crise de ansiedade, eu usava o cigarro. Eu usava, quando me dá aquelas crises, porque às vezes o Senhor tá me revelando algo e aquilo vai me dando, eu vou ficando, sabe? Só quem tem o Espírito Santo, que ele entrega, você sente as coisas. Então, eu corria, só que eu sei que ele não resolve meus problemas. Ele não resolve, ele só sacia o desejo da carne, prejudica a minha carne. Então eu tenho que dizer não. Então tudo aquilo que for pecado, que realmente, tudo que for a base da nossa carne, nós devemos dizer não. Porque ou você serve ao Senhor com santidade, ou você larga, abre mão do teu chamado, vai viver a tua vida, sabe? Porque a maioria das pessoas não entende que ser um pecador, todos nós somos, mas nós não podemos viver no pecado. Aceitar ser pecador, tudo bem, mas o Senhor Jesus já nos libertou. Quantas pessoas estão vivendo que às vezes, porque o corpo, ele reage aos desejos da carne. Ele reage. Nós somos um corpo que tem várias coisas, tem mente, tem hormônios, tem tudo dentro de nós. E isso nos leva exatamente a um confronto constante com nós mesmos, onde os nossos membros nessas guerras, nós devemos buscar no Senhor, Alabassuri Alamanai, e dizer para o Senhor, Senhor, eu me entrego, eu consagro corpo e alma ao Senhor. Então livra-me dessa tentação, livra-me, porque imagina, todos nós não sabemos, o que será que Paulo, tanto falam, né, que ele tinha um espinho na carne. Paulo era um homem, que antes dele se tornar um sacerdote, o apóstolo, ele era um homem. Só que nós não vemos falar que ele tinha alguma esposa. Quer dizer, ele como homem sabe, existe o seu corpo, né, a sua testosterona, que combate dentro do teu corpo aí, do teu organismo, que pode ser um desejo sexual e pode ser também todas as mortes que ele carregava, porque ele carregaria uma grande culpa. Porque quando você resolve servir ao Senhor, o teu passado realmente é apagado, porque você já não tá lá, você não comete. Mas as lembranças, a seta, como se diz, você sempre vai ser, tudo que é pecado ali que você cometeu, vai ficar batendo na porta. Porque é a única maneira de você ser testado para ver se você é uma nova criatura. Porque não tem como você ser uma nova criatura cometendo os mesmos pecados. Não tem como você se tornar uma velha criatura se você não conseguir renunciar tudo o que era pecado segundo a palavra de Deus. Porque nós estamos aqui para evoluir e para crescer espiritualmente. Por que eu fui escolhida dessa maneira? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Só que o Senhor me escolheu. O Senhor me capacita para isso.
O Senhor me coloca na frente de uma câmera para falar exatamente o que eu estou dizendo. Não pergunta para mim, nossa, mas como que você se sente? Sinceramente, nesse momento, eu não sinto nada, estou tomada pelo Espírito de Deus. Eu vou sentir o quê? Eu sou um vaso. Eu sou um vaso entregue na mão dele. Então, quer dizer, ele coloca dentro de mim, como a palavra dele diz para Jeremias, eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Ele coloca as palavras para sair, para que vocês entendam que é uma pessoa como eu que está entregando a verdade. Porque sendo pecadora, que seria como Maria Madalena? Maria Madalena não era uma mulher endemoniada, que tinha vários demônios? Que ela na alabassura lamanai. Quer dizer, ela se libertou, Jesus libertou ela. Jesus libertou e ela decidiu ser uma discípula. Então ela foi uma discípula do Senhor. Todos nós que é a alabassura lamanai renunciamos o pecado, nós nos tornamos um discípulo do Senhor. Para segui-lo, mas andar segundo a vontade e a verdade dele. Não andando para as beiradas, pelas curvinhas, pelos cantinhos, né? Como se diz, será que eu posso dar uma voltinha numa quebradinha? Será que eu posso para o outro lado? Não, eu tenho que ir reto. Eu tenho que dizer não. Porque que não adianta. Não adianta a pessoa cometer pecado e fingir que não acontece. A pessoa tá pecando, sabe que é errado e mesmo assim tá ali. Aí junta, é descoberto o pecado dela, tá? Aí quando vê, ela vem com desculpinha que ela tava investigando alguma coisa, que foi o caso daquele pastor. Deus já tirou a máscara dele. Ele quer tampar o quê? O que ele quer tampar? O que ele já estava tomado pelo espírito maligno, que ele entregou o próprio corpo dele? Ainda junta o da mentira, que é a turminha, que é o 7, né? É o 7 que tá ali. E ele vem, tem a cara de pau que não, tava me investigando. Ninguém vai investigar o que ele estava vestido. O que é isso? O diabo tá aí para envergonhar todos. Seja qual for, a partir do momento que você resolveu assumir um posto de pastor, de pastorear ovelhas, então você vigia. Vigia mesmo. Vigia porque vai ser escandalizado. O profundo e o escondido, ó, vai sair para fora. Não vai ficar mais oculto, não. Palavra do Senhor, o Senhor vai fazer vai revirar a terra. Vai revirar a terra. Senhor, se o Senhor quer que eu entregue essa palavra, que o Senhor confirme se essa palavra é da minha carne ou essa palavra, alabassura lamanai, vem do Senhor, que o Senhor vai cumpri-la, eu entregarei. Porque eu não quero que venha da minha carne nada. Se o Senhor testifica o que eu vou falar e o seu martelo vai bater no alto céu, confirmando que vai acontecer, eu entrego. Vamos molhar a boca, né? Assim diz o Senhor. A dia 10 de outubro, até 10 de outubro, vai ter um reboliço muito grande. Eu tô até com... Tá me dando um negócio. Alabassura lamanai.
até 10 de outubro. Vai ter um grande reboliço. Alabassuri alamanai. Para que todos, arabassuri alamanai, arabassuri alamanai, alabassuri alamanai, Rabashuri alamanai, Karabassuri alamanai, Karabassuri alamanai, Rabashuyanai. Guarda essa data, é 10 de outubro. Rabassuri alamanai. Vai ser um grande reboliço em Brasília. Rabassuri alamanai. Vai ser um grande reboliço do Senhor em Brasília. Rabassuri alamanai. Vai ser algo que Rabassuri alamanai, que vai acontecer a data exata. Lembra que Arabassuri alamanai, o Senhor sempre mandou dizer outubro, outubro, outubro. Arabassuri alamanai. Agora ele Arabassuri alamanai. (10 de outubro). Agora eu tô entendendo. Alabassuri alamanai. Vai ter um grande reboliço lá em Brasília. Muito grande. A mesma visão que o Senhor me deu ontem, Ele está me dando agora. Agora que eu estou entendendo os 3 poderes. Arabassuri alamanai. Eu vejo algo assim. Eu como a Arabassuri alamanai. Como se eu estivesse, eu sou uma Arabassuri alamanai, um drone. Sabe quando o drone está lá no alto? Que você vê bem lá do alto. Lá embaixo, ou seja, pelo satélite, seja, eu olho para Arabassuri alamanai, para baixo, eu vejo o caminho, e no meio existe gramado, Arabassuri alamanai, ali eu vejo eu vejo, sabe, uns pontos que seria negro, assim, seriam todos vestidos assim, mas eu via algo grande atrás, mas sabe quando os soldados, eles se alinham, que faz aquele, vai aqui, vão de... Era muito, é tipo assim, eu ainda ontem, a hora que o Senhor me deu essa visão, que agora ele tá me dando, eu tô até me gelando aqui, era uma visão que eu olhava, parecia um formigueiro, quando as formigas saem, elas andam uma pertinho da outra, então eu olhava e eu via, só que eu via, por trás dali, eu via algo grande, era gigante assim, e tudo pequeno. Aí agora eu tô vendo a mesma coisa. E aí eu conseguia olhar mais de perto, mais de perto. E olhando mais de perto, eu conseguia ver um leão, mas gigante. Um leão, eu via um leão. E eu tô conseguindo ver esse leão. E aquele exército na frente, só que eu não consigo ver, eu vejo tudo preto, as formas é tudo negra, Arabassuri alamanai, é tudo preto, tudo Carabassuri alamanai, todos vestidos de preto, Arabassuri alamanai, Orica alabassuri, eu não sei Carabassuri alamanai, e o Senhor disse 10 de outubro, 10 de outubro, 10 de outubro, Arabassuri alamanai, Corabassuri alamanai, Varabalabassuri alamanai, varrendo, tirando, Arabassuri alamanai, toda a escuridão, Arabassuri alamanai, toda a sombra negra, todo o exército do Arabassuri alamanai, maligno, Arabassuri alamanai, Gorgalabassuri alamanai, saindo, como Arabassuri alamanai, sendo tirado, sabe? É algo que eu não sei explicar, eu só sei ver isso. Só que eu vejo aquele leão enorme. Porque eu vi Arabassuri alamanai saindo. Aí eu vejo. Não pode falar o nome, né? Eu vejo saindo
sabe? E aquele bandinho atrás, assim, ó, saindo. Aí o Senhor diz, eu vou tocar. Porque é em Brasília, aí ele fala sobre dos 3 poderes, ele vai estar tocando Alabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, no Distrito Federal e na Arabassúria Lamanai, prédio, eu não sei, dos 3 poderes. Eu sei que o Senhor está agindo lá dentro. O Senhor está agindo lá dentro. E a Grace Hortman vai ter que abrir o bico. Arabassúria Lamanai. Alabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, Orabassúria Lamanai, Arabassúria, queria Alabassúria Lamanai. Essa data fique marcada nesse vídeo, Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai. Ai, Alabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, que o Senhor está falando. Arabassúria Lamanai, vai ser uma limpeza, Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, porque Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, ai, Galabassúria Lamanai, ela vai ser apertada, Alabassúria Lamanai, ela tá, é Grace Hortman, Arabassúria Lamanai, ela tá sendo apertada, ela tá sendo espremida pela mão do Senhor. Arabassúria Lamanai, ela não tem paz e ela não vai ter paz enquanto ela não abrir a boca, que é a pasta, Arabassúria Lamanai, que é essa pasta que eu via, que eu tô vendo faz tempo. Arabassúria Lamanai é uma pasta amarela dentro de um computador antigo, Arabassúria Lamanai. É ela, Arabassúria Lamanai. Ela vai ser exprimida para falar. Arabassúria Lamanai. Alabassúria Lamanai. Que Alabassúria Lamanai. Arabassúria Lamanai. Arabassúria Lamanai. Arabassúria Lamanai. Porque o Senhor vai testificar, Arabassúria Lamanai, Alabassúria Lamanai, como diz o Senhor Jeová, essa palavra, para que fique marcada na história. Alabassúria Lamanai, não esqueçam, 10 de outubro, 10 de outubro, 10 de outubro, Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, Alabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Que ele vai tocar no Distrito Federal, Arabassúria Lamanai, e não andar no coisa dos 3 poderes lá, que eu não sei nem falar direito, porque ele só fala isso. O Distrito Federal e o coisa dos 3 poderes, ô glória. Erega Alabassúria, agora da Arabassúria Lamanai. Alabassúria Lamanai. Que Alabassúria Lamanai, para que vocês entendam que o Senhor está falando na terra. Para que vocês entendam que o Senhor realmente usa os vasos dele para entregar a Arabassúria Lamanai, a verdade, a Alabassúria Lamanai, que enquanto entregam a Arabassúria Lamanai, o engano, a Alabassúria Lamanai, o Senhor quer que vocês ouçam e creiam que realmente existe um Deus verdadeiro, porque a Arabassúria Lamanai, profanar o meu nome, diz o Senhor, profanar o meu nome, Alabassúria Lamanai, com as suas libações, com as suas mentiras, com os seus enganos, usando Arabassúria Lamanai, colocando idolatria, Arabassúria Lamanai, fazendo os seus Arabassúria Lamanai, Alabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, que como foi com Salomão, Alabassúria Lamanai, que ele, Arabassúria, ele servia a Deus, tinha um altar para Deus, e tinha o altar, Alabassúria Lamanai, da idolatria dentro, um do lado do outro. Alabassúria Lamanai não pode ter mais, não pode. Ou servem ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que Alabassúria Lamanai por Yeshua, o nosso Senhor Jesus Cristo, Alabassúria Lamanai, deixando todas as crendices, todas as crendice, imoralidades, Alabassúria Lamanai, que vocês cresceram ouvindo, falando que não tem nada a ver, que não tem nada a ver, tem tudo a ver, muda, 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 você que quer ser Arabassúria Lamanai, que é uma vida transformada, que é um mundo Arabassúria Lamanai, que é um lugar para se viver, Arabassúria Lamanai, vão ter que largar. Orei que Alabassúria Lamanai, Alabassúria Lamanai, vão ter que largar as práticas do pecado. Vai ter que largar, abandonar o engano. Para que vocês venham conhecer verdadeiramente o Senhor. Para que vocês venham compreender. Transformados, lapidados. Para a nova Arabassúria Lamanai.
Orika bashuri alamanai. Arrabasui anai. Golai alamasuri alamanai. Orege argimika alabassuri alamanai. Harabasuri alamanai. Para o novo tempo. Para o novo tempo. Para que esse tempo seja um tempo transformado. Porque todos têm orado, pedido a misericórdia ao Senhor. Todos vêm orando, tem misericórdia, tem misericórdia. Nós não aceitamos, nós não queremos, nós não suportamos mais. Só que para isso vocês vão ter que mudar. O Senhor ouve o clamor. O Senhor tem contemplado o clamor de todos. Arabashura Lamanai. Só que como o Senhor vai trabalhar, Alabassura Lamanai? Todos têm que estar Arabassura Lamanai, têm que se esforçar. Tem que ser Arabassura Lamanai, transformados. E isso tem que buscar na presença do Senhor, sem mentira, sem engano. Porque Alabassura Lamanai. Porque o Senhor vai mostrar para todos os que estão no pecado. Todos que cometem pecado, que estão, vai ser escandalizados. O escândalo vai vir por todas o noticiário. Tá na hora de Calabassura Lamanai, vocês buscar na verdade. Porque a palavra do Senhor que Ele me entrega hoje, Alabassura Lamanai, que é para que o nosso conserto, para que nós entenda que o Senhor Jesus pagou o preço por nós. Porque aqui vocês vão entender Hebreus 10. Eu vou ler tudo, tá? Para que vocês entendam, que o Senhor venha me capacitar, porque vocês viram que, tomada pelo Espírito, eu tenho que entregar o que o Senhor fala. E eu não posso deixar em nada do que Ele me revela. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que eles se achegam. Arabassura Lamanai. Essa semana toda o Senhor está falando sobre essa palavra aqui, ó. Chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Quer dizer, se todo ano a pessoa vai lá se purificar, mais abaixo vai ter conclusão, todos os anos tá se purificando, né? Então quer dizer, a pessoa nunca mais teria consciência do pecado, para não cometer mais, porque todos os anos a pessoa tá se purificando. Todos os anos na Páscoa, depois vem a Semana Santa, né? Vem a Semana Santa, a Sexta-feira Santa, e tem o lava os pés, todos os anos. São os sacrifícios, né? Colocado pelos sacerdotes. Vamos acabar e vamos acreditar na verdade aí, povo. Tá na hora de mudar a cabeça. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Então, quer dizer, faz os jejum aí, né? Porque é impossível que o sangue dos touros, que seria naquela época, né, de Jesus, que foi o que eu disse, que adiantava o sangue aspergindo, que eu já falei em outros vídeos, porque é impossível que o sangue dos touros, dos bodes, tira os pecados, que de ano em ano, eles cometiam, o povo aqui em Hebreus, eles cometiam o pecado o ano inteiro. Aí uma vez por ano, ia lá, pagavam, né, pelos seus
sacrifícios, sacrificavam, saíam da cidade, ia lá para frente da onde estava o tabernáculo, ficavam lá, se reuniam. Ainda eles fazem isso, né? Tem lugares assim que eles fazem a reunião ainda. Mas se colocava ali na frente, se colocando, se aspergindo com o sangue, e depois ele saía, voltava à vida normal do pecado, que é o que acontece hoje. Paga um alto preço durante 40 dias e depois volta novamente para os pecados. Que é isso que fazem. Que o sangue dos touros não resolve, gente. Não resolve, não. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício, o Senhor Jesus não quer. Oferta, não quiseste, mas o corpo me preparaste. O holocaustos e abrações pelo pecado não te agradaram. Não agrada o Senhor. Então disse, eis aqui venho no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, o sacrifício e oferta, e holocaustos e abrações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram os quais se oferece segundo a lei dos homens. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o sangue dos animais para estabelecer o segundo, porque o Senhor já tinha dito, a palavra dele já tinha as profecias que foram pregadas pelos seus profetas sobre a vinda de Cristo, para que viesse limpar todo o povo do pecado, para que parasse com aquele sacrifício de tolo, porque não adianta se fazer sacrifício de tolo. Tira primeiro para estabelecer o segundo, no qual a vontade temos sido santificado pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então quer dizer, você não precisa todo ano estar se purificando pelo sangue do Cordeiro. Você não precisa estar todo ano fazendo jejum e ficar fazendo um sacrifício, se você ele fez uma vez só. Ele foi uma vez só para a cruz. Ele não vai todo ano se mata um boi, um cordeiro ou um bode para te lavar do teu pecado. Uma vez só, aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, você já está lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, uma única vez. Só que não quer dizer que é para você voltar novamente às práticas dos pecados. Feita uma vez, assim como o sacerdote aparece cada dia, assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado. Quer dizer, por mais que o sacerdote aparece todos os dias, ele não tira o teu pecado. Ele não vai tirar o pecado. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Então quer dizer, por um único sacrifício, Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados.
Todos. Até a morte foi junto. Porque aqui embaixo, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Então quer dizer, os nossos inimigos, que é Alabassuri Alamanai, os nossos inimigos já foram colocados aos escabelos dos pés do Senhor, porque foi na cruz que o Senhor aniquilou todos os demônios. Todos. Só que nós não entendemos isso, porque ninguém explica o que vem do alto, porque apenas nos agradamos a cometer pecados, porque é agradável nós fazer aparência de piedade, entrar dentro da igreja com aquela aparência de piedade, ficar ali e depois sair praticando os pecados. Não. Aceitou Jesus, você foi lavado, você foi remido, você foi purificado. E você não pode esquecer disso. Porque se Jesus foi uma única vez para a cruz do Calvário, então quer dizer, não é todo ano que você vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Você já foi lavado. Você já foi remido dos teus pecados. E você tem que dizer isso para o Satanás. Quando ele vem, pode sim, vai lá, faz. Só mais uma vezinha. Eles vão entender, porque é normal. Todo mundo comete pecado. Volta atrás, vai lá. Só mais uma vezinha. Só mais uma. Aí de mais uma, vai outra, até que leva à perdição. Até que volta para o pecado. Aí fala, tô afastado dos caminhos do Senhor. Tô afastado. Resolvi dar um tempo. Porque o pecado é mais gostoso. O pecado é mais gostoso. Né? Para mim, não. Quando eu lembro, não. É como se diz, se você tiver a mente de Cristo, você não vai olhar para o pecado e achar normal. Você vai olhar para o pecado e você vai olhar e vai dizer, é nojento, é abominável. Porque as pessoas, olha, eu vou ter que falar, né? Que o Senhor me capacita para falar. E é a verdade. Então eu vou dizer para vocês. Qual prazer que há? Que prazer que há no pecado? Se tudo cheira mal, né? O nosso corpo, ele é cheio de bactérias que nós transmitimos um para os outros em contatos, que é como um vírus, né? Vamos colocar um vírus da gripe, ou tem vários tipos de vírus por aí, né? Que são aqueles que todos nós vemos aos olhos nus, que as pessoas se contraem, aí a pessoa tá ali fazendo tratamento. E aqueles vírus, aquelas bactérias que as pessoas não enxergam. Aquelas bactérias que ficam camufladas dentro dos teus órgãos genitais. Aquelas bactérias que ficam te comendo por dentro, aos poucos. Que aos teus olhos você não vê. Aos olhos nossos, não vê. Essas bactérias, isso daí são Alabassuri Alamanai. É o pecado que está dentro dos seus órgãos genitais, que vai chegar um dia que a conta vem, só que além do mais ainda é transmitido um para os outros. Enquanto muitos usam os órgãos, né? Aqueles que não é para prática, mas usam para praticar, que é a parte aonde seria só para saída, né? Para o desvaziamento do nosso ventre, que seria que nós comemos, né? E nós temos que aliviar o ventre. Só que ali é o local aonde as pessoas mais gostam de se alambuzar, se lambuza na merda. Gostam de se lambuzar na merda.
para poder sentir prazer. Que prazer é esse? Onde o local é um local feito para ser expelido, o que está dentro de nós é sujo, que é onde nós devemos tomar medicamento para poder tirar as bacterinhas, né? Como que alguém pode usar essa prática abomináveis ao Senhor para poder ter os seus atos libidinosos, para seus prazeres imundos? E quem que gosta da imundície? Vem tudo ao sacerdote, né? Essa palavra também. Como que prazer é esse? É como o que o Senhor me faz ver, um caldeirão cheio de fezes, gente. Cheio de fezes. Eu vejo um caldeirão, me dá ânsia, só que eu tenho que entregar. Sabe aquele caldeirão grande de alumínio, bem grande? Aquilo ali, ó, transbordando. Ali dentro eu vejo algo nojento dentro. É uma mistura. Eu vou usar essa palavra, esse termo, me perdoa aí, que sabe quando vocês estão com uma diarreia? Só que não é a da água, não, a pastosa. É o que tá dentro desse caldeirão. E aí eu vejo ele fervendo. Eu tô entrando dentro do inferno, na frente, eu tô aqui, ó, em visão aberta, entrando dentro do inferno. Esse caldeirão tá dentro do inferno. Ali, ele é fervido com todas as imundícies que vocês praticam. Nunca imaginei chegar tão longe. Pararabachurielamanai, para que compreenda que esses atos libidinosos e abomináveis aos olhos do Senhor. O Senhor colocou cada órgão para ser utilizado em função do seu próprio órgão, não para suas imundícies. É o próprio inferno que coloca dentro da mente de vocês. Estou tomada pelo Espírito e tendo visão aberta. É o próprio inferno que coloca as ideias como uma seta para que vocês sintam. Imagine, olhe para suas próprias fezes, assim diz o Senhor. Imagine esse caldeirão espumante de fezes soltando para fora. É o que vocês têm se agradado. São as práticas dos seus próprios atos. No secreto, aonde é colocado em 4 paredes. Aí o Senhor faz ver, a visão minha entra dentro de motel, que é onde o pecado se instala, aonde o inferno tem domínio total, porque aonde existe esse tipo de lugar, dessas práticas, é aonde o pecado toma conta. Então, quem gosta do pecado, quem gosta da escravidão, de toda prática abomináveis ao Senhor, porque o Senhor me faz ver muito essa palavra, e é a Arabassura Elamanai, é onde todos vão e se contaminam mais ainda. Porque quando vocês entram num lugar desse, é onde vocês mais se contaminam, por todas as práticas. Por isso que o leito de um casal tem que ser consagrado a Deus. Aquele que é casado, consagra a tua cama, o teu leito ao Senhor. Porque ali é consagrado ao cordão de 3 cordas. Porque é o casal e é o Senhor. Ali o Senhor não vai permitir que Satanás toque.
Ali o Senhor não vai permitir que o Satanás venha colocar as ideias, ideologias e engano na mente de vocês. Mas para isso, alabassure alamanai, vai ser a alabassure alamanai, vai ser a mudança, vai ser a transformação, vai ser a purificação, alabassure alamanai, porque esses lorabassure alamanai, que todas essas tocas malignas têm que ser incendiada, tem que ser queimada, alabassure alamanai, todas essas tocas malignas tem que estar fechada, alabassure alamanai, aonde que alabassure alamanai, alabassure alamanai, aonde alabassure alamanai, ou alabassure alamanai, alabassure alamanai, todas as contaminações são passadas de um para o outro. Essas são as alabassure alamanai, são o que vocês não enxergam. Alabassure alamanai, são alabassure alamanai, são as contaminações. As bactérias são seres malignos que entram de corpos para corpos. Alabassure alamanai. Aonde o povo é contaminado através do ato sexual. É como Rabassura Lamanai, é que eu tô vendo, gente. Você acaba vendo as pessoas sendo contaminadas. As ideologias, os enganos, são tudo através de uma relação sexual. Por isso que a pessoa não entende. Que às vezes ela se autodestrói na prostituição, no adultério, na pornografia, na homossexualidade. Eu não posso mudar, gente, eu tenho que falar. Eu não posso me guardar para mim, não. São pessoas que acabam tendo uma relação sexual com uma pessoa contaminada. E ela é contaminada. Porque ali não é aquela basura lamanai. Não é algo que é de Deus. Essas portas têm que ser fechadas. Esse engano. Alabassura lamanai. E o Senhor diz: alabassura lamanai. Ore pelas suas crianças. Ore, ore, ore por todas as crianças. Ore, ore pelos adolescentes. Alabassura alamanai. Para que serão os remanescentes numa juventude santa. Uma juventude transformada. Alabassura alamanai. Alabassura alamanai. Que eles precisam ser transformados. Eles precisam ter santificação, alabassura, alamanai. O Senhor está fechando os portais do inferno, da contaminação, alabassura. Alabassura, alamanai. Alabassura, alamanai. Consagra, consagra, consagra seus filhos, consagra seus netos. Alabassura, alamanai. Fecha os portais na televisão, aonde há alabassura, alamanai, aonde há contaminação. Na rede social tem as contaminação. Feche essas portas, essa alabassura, alamanai, essas brechas malignas. Não permita, não aceite. Gente, vocês não têm noção. O Senhor me fez ver tanta coisa. Tanta coisa. Como as pessoas são contaminadas. Entrando e vendo. A Sarabassura Lamanai. Porque as pessoas, elas não sabem o que é certo, o que é errado, porque elas vão alabassura lamanai pelo conselho dos maus, sabe? Elas acabam aceitando os conselhos e elas vão se carabassura lamanai e elas vão guardando dentro de si. Então não tem nada, porque enquanto o inimigo trabalha na mente, no oculto, quando vê o inimigo, ele já está trabalhando na mente da pessoa. Aí ele coloca pessoas que estão já com as suas mentes trabalhadas. E ali ele faz com que as pessoas abram a sua boca, colocam os seus desejos, as suas vontades. E acabam
compartilhando entre e acabam entrando em um consenso, sabe? Ah, eu também gosto, eu tenho curiosidade, aí acaba indo. Porque tudo isso é o que tem que levado à perdição. Só que desde que o mundo é mundo, essas práticas são usadas desde Sodoma e Gomorra. Quando o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra, é porque estava o pecado alastrado. Eles não respeitavam mais ninguém. Até os anjos do Senhor, eles quiseram abusar. Eles quiseram ter praticar, né, abusar sexualmente, porque aquilo ali já tinha dominado. Só que aquele povo, eles não tinham ninguém que orasse, a não ser Ló, que Arabassuri Alamanai, que Abraão sempre pedia para o Senhor cuidar. Por isso que só Ló e a família dele foi tirada. Só que mesmo assim a mulher virou a estátua de sal. As filhas achou que o mundo tinha acabado e acabou acometendo sexto, um negócio lá, que é uma palavra aí que eu nem sei que o Senhor manda, que está me entregando. Então, são tudo, acabaram tendo relação sexual com o próprio pai, tendo filho porque achou que tinha acabado a linhagem. Então, tudo isso é pecado. O que é? Falta de sabedoria, falta de busca ao Senhor. Aquele que quer buscar o Senhor, não importa o teu pecado. Seja qual for o teu pecado, você só tem que entrar na sinceridade com o Senhor e confessar o teu pecado e perguntar a Ele sobre o seu pecado. Eu tenho cometido isso, e o que o Senhor me fala? Que o Senhor vai trabalhar na tua vida. O Senhor vai te purificar. O Senhor vai te lavar, tirando tudo. Porque nós andamos no mundo que era para nós viver e colher do melhor. Mas por causa do pecado e da corrupção, nós vivemos essa vida que nós temos visto. Porque era para nós viver na dependência do Senhor. Dependência do Senhor é prosperidade. É prosperidade para toda a nação. É prosperidade para todos. E quando diz, mas peraí, o 666, né? O 666 já estamos sendo usado. Ele só está se alastrando mais ainda. Só que se o Senhor permite e revela, se é pela oração que nós quebramos todo o mal, e por que nós não quebramos esse mal também? Porque todo o mal é através do jejum e da oração. É todos buscando no Senhor, com coração santificado a Cristo, corpo, alma e espírito, se consagrando, porque não adianta eu falar dos pecados ou apontar o pecado do outro, se eu também carrego o pecado. Só que essa live é uma live para que vocês sejam libertos do pecado. Então o Senhor me usa, não que eu quero fazer julgamento, não que eu quero condenar ninguém aqui, não. Quem sou eu para condenar alguém? Mas eu tenho que entregar a direção que o Senhor quer que vocês tenham. Porque não adianta vocês ficar revoltados com o pecado dos outros se vocês não olham para o de vocês mesmos. Olha cada um para o seu próprio pecado. Entra na presença do Senhor. Sabe? Pede perdão. Conversa com o Senhor. Do mesmo jeito que usa o quarto ou os lugares para você cometer o teu pecado secreto, usa ele para você pedir perdão, para que você venha ser liberto, para que você venha ser liberta e a tua vida, a tua casa venha ser transformada. Porque aonde o diabo quer é dominar a família toda, e quando você chama Jesus para dentro, ele vai ter que bater em retirada, porque a casa que o Senhor reina, ele não pode ficar. Ele tem que sair. Só que muitos não entendem isso, porque só escuta os testemunhos, mas não entende o que é um processo. O processo é doloroso.
o processo é difícil. E quantos anos, irmãos e irmãs, orando, buscando, clamando ao Senhor, tem estado na presença, orando, se humilhando na presença do Senhor, para que viesse acontecer esse tempo que nós estamos vivendo, onde cada um conhece o pecado, porque se uma rabassurelamanai, se uma rede social pode mostrar o que é engano, mentiroso, o que pode ser usado para o mal, nós pode usar para o bem. Por que eu não posso falar dos pecados, se o pecado é pregado pelo mal? Eu estou apenas dizendo o que é verdade. Porque servir a Deus é o único caminho correto. Porque ou nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno. A escolha é nossa. O direcionamento somos nós que tomamos. E muitas pessoas não querem ouvir. Porque ela acha que as obras que ela faz de caridade leva elas para o céu. Engano. É enganoso. É totalmente enganoso. As suas obras de caridade só mostra que você é uma pessoa caridosa, só que não te leva para o céu. A caridade é um dom de Deus, só que para isso a caridade não pode estar junto com o pecado. O pecado te leva à condenação eterna. Porque só no último momento, para você não entrar no inferno para sempre, eterno, você tem sempre que alguém está orando por você. Alguém, você não busca, mas alguém busca por você. Alguém da tua família vai lá e busca a salvação para outra. Porque quando nós oramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos orando por todos, como quando eu entro na presença, eu peço, não só para minha casa, mas por todos os meus familiares, pelos meus amigos e até pelos meus inimigos, para que o Senhor tenha a misericórdia de converter o coração deles como converteu o meu. Porque eu falo, se o Senhor não tivesse me tomado nas mãos dele, eu não estaria aqui hoje. Se ele fez essa obra na minha vida, que era uma pecadora, por que ele não, pecadora em prática? Ele pode mudar a vida de todos vocês. Ele pode transformar todos, porque se ele fez comigo, ele vai fazer com todos da mesma maneira. Ele vai transformar a vida. Ele vai mostrar que o pecado não compensa, que os vícios não têm benefício algum. O que eu sinto que pessoas vão levar prejuízo aí, né? Porque algo que nós estamos vendo, que tem pessoas, já não existe mais pessoas para trabalho. Não existe. Sabiam que alambiques estão fechando? Sabia disso? Estão fechando alambiques porque está faltando mão de obra. Aqueles que é conhecedor e outra, as peças dos alambiques já não tem mais, precisa a pessoa saber. Só que aí, aquela pessoa que trabalha no alambique, que abriu, ela vai envelhecer, não vai? Ela vai perder as forças e não tem ninguém para substituí-la. As for alabassuri alamanai. Então, quer dizer, e aí já vai haver libertação também, né, gente? Vai ter libertação. Porque aonde era conduzido ali a cachaça, vai fechar. As pessoas estão mudando por algo que é mais lucrativo. As pessoas já não estão mais se preocupando com esse lado. Então, o Senhor está trabalhando no oculto. Porque como que a vida de um ser humano, que é a mesma coisa, como que pode alguém ser liberto, estando com a bandeja ali, né? Então o Senhor acaba com tudo. Acaba com a mão de obra, acaba com quem não tem. Aquele que seria o malfeitor para a contaminação,
Não vai existir. O trabalhar do Senhor é no oculto, para que nós venha resplandecer a glória dele em aplausos e glória, porque vai ter que ser muita glória, muita glória. E eu sinto em dizer, aquele que está com a sua casa toda bagunçada, trata de arrumá-la. Trata de sacudir aí, colocar a tua casa em ordem, porque o Senhor vai passar com uma espada para dissipar todos os malfeitores. E se você não se arrepender, você vai ser ceifado no meio dessa espada, que essa espada vai passar. Porque não tem como o Senhor, Calabassuri Alamanai, Arabassuri Alamanai, ter um novo, fazer um renovo, o novo com as pessoas que querem Arabassuri Alamanai, usar as vestes velhas. Então o Senhor vai passar a espada dele. Se você que está desviado do caminho do Senhor, andando em duas, porque existe a mesa dos escarnecedores, existe a mesa dos zombadores, existe as mesas dos fofoqueiros, existe as mesas da incredulidade, existe essas mesas. E essas mesas do fornicário, eu estou entregando o que o Senhor está mandando, dos fornicários. Então vamos colocar as casas em ordem aí, para que vocês venham, sabe, tá com as vestes limpas, transformada, porque a espada vai passar e vai passar, cortando, dissipando tudo. Aquele que lá na Bassuri Alamanai diz que adora a Deus só pelos lábios, vai ser ceifado. Porque chega de mentira, né, gente? Chega de engano, né? Chega de amar a Deus só de lábios e só para que o Deus possa te oferecer. Vamos na verdade, na sinceridade? Eu não sei o que o Senhor vai fazer não, mas Ele está mandando eu entregar e eu entrego. Porque da mesma maneira que Ele mandou Isaías entregar para o Arabassuri Alamanai, para Ezequias, que Ezequias colocasse a casa em ordem, ele está mandando eu falar a mesma coisa aqui. Coloca a casa em ordem. E vira aí para a parede, chora mesmo, chora. Pede perdão, sabe? Muda para você viver. Porque se não tiver com a sua casa no Senhor, é a casa da areia, né? Se a tua casa não tiver firmada na rocha, ela não vai aguentar, não. Ela vai desmanchar. Ela vai ser desmanchada. Isso eu tô falando e tô eu tô entregando. O juízo do Senhor está passando sobre a terra. Por todos os que clamam por misericórdia e socorro. Agora é a limpeza. O Senhor permitiu para que vocês acordassem. Os que acordaram já estão na presença do Senhor. Já entregaram os seus caminhos. Agora falta uma classe, um povo. Rabassuri Alamanai. Só que o Senhor conhece o coração. Então por isso que vocês devem se entregar de corpo e alma ao Senhor. Porque não vai ter, não. De repente, vocês vão ouvir assim, nossa, olha fulano, o que aconteceu, não sei, mas morreu pelos seus pecados. Porque o Senhor está procurando os coração puro. O Senhor está para Baixúria Lamanai, buscando a pureza, sabe? Aonde pessoas... Ai, meu Senhor da glória, gente, tá me dando dor aqui e eu não posso parar de falar. O Senhor, sabe as pessoas que têm um coração puro
Só que ela fica perto de pessoa contaminada. Aquelas pessoas que às vezes ela vai, não porque ela quer, ela vai porque ela acha que o outro tá certo. Então, os puros, de coração puro, vão ficar. Aqueles que leva, como o Arabassura Lamanai, desencaminha os que têm um coração reto e tenta fazer a cabeça ali para levar para o mau caminho, são os malfeitores, esses vão ser ceifados. Quando isso começar a acontecer, o Senhor está mandando eu dizer assim, ai, coitado, ô Deus, tem misericórdia, ô Deus, recebe. O Senhor está mandando dizer para vocês lembrar do que a pessoa era enquanto estava na terra. E vai ter outros que o Senhor vai limpar. Olha, eu estou entregando o que o Senhor está mandando. Tem outras pessoas que o Senhor vai limpar, purificar e vai abater também, viu? Porque são pessoas que elas não mudam. Elas vão até um certo tempo na presença do Senhor. Quando vê, elas voltam para trás. Só que o Senhor vai permitir o arrependimento, na sinceridade, essas pessoas vão voltar para o caminho do Senhor, só que elas vão ser abatidas, porque elas vão até a metade do caminho, aí elas voltam para trás, elas retrocedem, porque Arabassura Lamanai, aqueles que estão pagando um preço alto para aguentar, suportar e segurar tudo que está acontecendo, as guerras espirituais, Calabassura Lamanai, por essas vidas, e é por essas que estão suportando que o Senhor terá misericórdia daquelas que estão no pecado. Tá arrepiando até minha cabeça. Então, é como se diz, o Senhor, ele fala antes do que venha para acontecer. Então, estejam preparados. Vocês arrumem a casa. Arrumar a casa é se afastar dos pecadores, afastar dos pecados, daquelas pessoas e das idolatrias, das mentiras e dos enganos, para que vocês venham fazer parte dessas vestes transformadas, que o Senhor vai transformar e que o Senhor vai lavar, Alabassura Lamanai, que o Cordeiro vai purificar, Alabassura Lamanai, só que vai ser uma única vez. Porque não tem mais, Alabassura Lamanai, não tem mais como continuar do jeito que tá. Não tem como prevalecer um povo que um dia tá na igreja, tá na presença, no outro tá na festança, tá no mundo. Ou tá no Senhor, ou tá no mundo, escolhe. Porque os dois não dá. O Senhor não está onde tem idolatria, tá? Eu quero entregar algo aqui que o Senhor tá mandando revelar. Eu tenho que revelar. Eu vou fazer o quê? Ou eu tenho que revelar, porque senão ele cobra de mim depois. O Senhor não vive na idolatria. Arabassura Lamanai. Não existe. Não existe. Olha para o Egito. Eu vou entregar assim, tá? Olha para o Egito. Quando eles faziam aquelas... tipo, eles reuniam toda a cidade para poder festejar os seus deuses. Os deuses que eles idolatravam, eles faziam cortejo. Eles andavam, sabe, era festejando com o cortejo, para que a entidade, aquilo que eles, os deuses deles lá, né, os deuses minúsculos, seriam ofertados, né, pelaquela festança, pelaquela comilância, por tudo aquilo, eles idolatravam. Foi por isso que o Senhor separou.
o povo israelita e tirou do Egito. Então, quer dizer, o Egito, ele idolatra tudo. Ele idolatra, ele busca em tudo que tá, em tudo que for. Como é que um dia me falaram, eu vou usar essa palavra, que não usaram a palavra de Deus, sabe? E tem muita gente, divindade, né? Que as divindades que eles adorava, idolatrava, porque o ser divino, um ser, né, que eles colocavam, porque foi que nós colocamos às vezes que Deus sendo, né, eles têm pessoas que usam essa divindade para colocar que o divino, que em qualquer coisa eles idolatram. As divindades, elefante, todos os bichos, usam de tudo quanto é maneira para colocar uma divindade para ser idolatrada por suas crenças pagãs, mentirosas e malignas, porque não existe nada, que é tudo idolatria, tudo engano, que é a mesma coisa, só que as pessoas só vão entender isso depois que elas partem, porque enquanto elas estão aqui, elas ficam duvidando da verdade. Porque a Trindade, o Trino, que é o Trino Santo, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é o divino, né? Muitos falam divino, mas o Senhor tem que colocar as claras para que vocês saibam, porque não tem como o Senhor abater cada um de vocês sem vocês ouvir a verdade. É por isso que ele está me usando dessa maneira hoje. Diz assim, filha, ele está dizendo, diz assim que eu estou te usando hoje para você pregar para os idólatras, para que antes que eles desçam a sua sepultura, eles tenham o tempo de fazer como o rei Ezequias, Arabassúria Lamanai, arrumar suas casas, Alabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, Arabassúria Lamanai, e aceitar, Arabassúria Lamanai, o conhecimento da verdade que eu entrego através de sua vida, Calabassúria Lamanai, que onde, Arabassúria Lamanai, eles aceitam Yeshua, que é Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, para que os seus pecados, através da cruz, sejam purificados e sejam transformados. Mas não é para voltar pelas mesmas práticas idólatras, assim diz o Senhor. Suas práticas idólatras que costumam ir e vir de geração em geração. É o fim. Por isso que é difícil você ter um chamado como o meu. Porque é para dizer, aceita Jesus como único Senhor e Salvador? Para que vocês sejam libertos de toda a crença, de toda a mentira, de todo o engano, de tudo que vocês carregam, uma capa. Porque vocês carregam uma capa, a capa do engano. É uma capa que vem de família, de tradições e de engano. Porque antigamente as pessoas, olha a palavra que o Senhor mandou usar, eu nunca usei essa palavra, nem sei o que significa. São pessoas chuca. São pessoas que não têm conhecimento, Arabassúria Alamanai, da verdade, são repobros, perante o conhecimento, que não busca conhecer a verdade e prefere andar no engano de qualquer jeito, de qualquer maneira. Assim o Senhor está mandando entregar. E eu não entendi direito as palavras. Se vocês souberem, então vocês procuram no dicionário, na Bíblia ou no Google, porque foi as palavras. Pessoa chuca. Pessoa, sabe, teimosas, assim o Senhor diz. Pessoas teimosas
que não quer conhecer a verdade, quer viver no engano. Ah, porque é minha mãe, porque é minha avó, porque é minha tia. Viveram tudo na feitiçaria. É, feitiçaria. Viviam atrás de feitiçaria. São os feiticeiros do engano. Não adianta, não precisa ficar bravinha comigo, não. Fica bravo com o Senhor, vai lá, justifica na frente dele. É como o Senhor tá me mandando eu falar com pessoas que são pessoas com coração bom. Pessoas que realmente têm um coração bom. Umas pessoas que têm um coração muito bom, puro, só que ainda continua nas incredulidades e não aceita ouvir a verdade. São pessoas com um coração nobre, sabe? E tem padecido e não enxerga a verdade, porque não quer buscar em conhecimento. Quer continuar a chorar, se lamentar, em vez de buscar no Senhor o conforto que Ele pode dar. Porque os mortos não voltam. Quem morreu não vai voltar. Não adianta chorar, não adianta. É por isso se apegam em tudo que foi, porque não aceita viver no novo. Não aceita viver no renovo. As percas são necessárias para o crescimento. Aqueles que suportam, aqueles que aguentam, serão renovados, serão transformados, serão remidos. São os remidos do Senhor, são os salvos do Senhor, que aguentou as dores, que aguentou as percas, aguentou, suportou, chorou, confiou e não negou o seu Senhor. Essas são as provações para todos aqueles que diz que têm fé. Por isso que perdem, por isso que acaba perdendo tudo, para poder voltar para o Senhor. E nós, eu, Rabassurela Manai, não posso nem falar, porque tem que só entregar. O tempo é esse, o Senhor está chacoalhando, o Senhor está chacoalhando essa terra, e vai vir coisas que vocês não vão suportar. Aqueles que Arabashurela Manai, sabe, vão começar a ver, vão começar a entrar em desespero. Arabashurela Manai vai entrar num desespero tão grande, não vão suportar. Então, entregue seus caminhos ao Senhor enquanto há tempo. Entregue suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, porque seja na vida, seja na morte, mas que vocês estejam com o Senhor Jesus Cristo no seio de Abraão. Como dizia, né? Para o seio de Abraão. Porque tem muitos que dizem essa palavra. Eu irei para o seio de Abraão. Então, é pelo Senhor Jesus Cristo que vocês conhecerão Alabashura Alamanai. Entrarão no seio de Abraão. Alabashura Alamanai. Para que a glória do Senhor se resplandeça por todos os lugares. Eu não Alabashura Alamanai. O Senhor está falando com muitas pessoas aqui. Pessoas duvidosas, pessoas incrédulas, pessoas que não aceitam o que eu estou falando. Mas o Senhor falou, o tempo é esse, é para vocês ouvir e transformar os maus caminhos para os caminhos retos. Para de andar no caminho do engano e da mentira. Para de idolatrar a Satanás. Para de idolatrar tanto todas essas divindades mentirosas e malignas, para que você possa conhecer a verdade. Essas divindades, eu não sei o que vocês servem. É com alguém que o Senhor está falando, ou com mais pessoas, não sei.
é a servidão, é o que vocês acreditam, que vocês servem. Servem. Que é o ocultismo, o Senhor diz, é o ocultismo, filha, é o ocultismo. São pessoas que tarabassura lamanai, que estão no ocultismo acreditando que estão me servindo, mas não me servem, arabassura lamanai, e serve o tinhoso, o enganoso, arabassura lamanai, arabassura lamanai, arabassura lamanai. Oh, Arabassura Lamanai, que estão presas, Arabassura Lamanai, Arabassura Lamanai, nessa prática de idolatria dos mortos, Arabassura Lamanai, e não quer conhecer a verdade. Estou dando a oportunidade, antes que a minha espada passe, Arabassura Lamanai, estou dando a oportunidade, Arabassura Lamanai, antes que a minha Arabassura Lamanai, que a minha ceifa vai ser grande, Arabassura Lamanai. Arabassura Lamanai, mais uma vez, se vocês não ouvir o que o Senhor está dizendo, a ceifa, a colheita é da morte eterna. Vocês não conhecem a verdade. Vocês vivem no engano por tradição familiar. Não precisa apertar do outro lado, não. Não precisa ficar aí, não. Mas o Senhor mandou entregar, eu vou entregar, porque o coração que você tem é um coração puro. Teu coração é puro, 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 puro. De bondade, de caridade, que tudo que a palavra prega. Que é isso que o Senhor está mandando eu falar com esse tipo de pessoa. São pessoas que realmente tiram a roupa do corpo para dar. Ajuda, fazem, mas serve aos deuses do engano, da mentira. A idolatria de Satanás. As ofertas do engano. O Senhor está mandando eu, Arabassura Lamanai, entregar isso para vocês que têm Arabassura Lamanai. Que o Senhor está dando a oportunidade para que vocês conheçam o Deus de verdade e não no engano. Mas vai depender de vocês. Porque a ceifa vai ser grande. Vai ser muitas pessoas que vão ser ceifadas. Muitas pessoas vão descer à sepultura. Eu consigo ver, Arabassura Lamanai, vários caixões, sabe? Enfileirados. Parece que eu tô vendo uma foto. Alabassura Lamanai. Aqueles Garabassura Lamanai. Vários caixão. Então, porque o Senhor não quer mais essas práticas na nova Alabassura Lamanai, no novo tempo. O novo tempo será um novo que a glória é dele. E que o inferno não vai levar. Porque toda a honra e toda a glória, e vai ser brados de glória. Quem gosta de glorificar a Deus, vai glorificar a Deus e vai glorificar mesmo. É glória, 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 é glória. Vai ser só glória. E não vai ter mais engano, não. Porque o tempo é esse. Porque o conhecimento já chegou a todos. Todos já conhecem a verdade. Todos, grandes e pequenos. Agora, continuar na mesma prática e na mentira, o leão e as sombras, e aquelas coisas tudo pequena, negra, é o leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua, que está, limpando a terra de toda essa idolatria, de todo esse engano, de toda essa mentira. Olha, tem muitas pessoas, eu quero terminar, tem muitas pessoas que vai ser transformadas do dia para a noite. São pessoas que vão dormir com um pensamento e vão acordar, olhar
e vai falar assim: não, eu não estou entendendo. Porque o Senhor está transformando a mente de muitas pessoas pelo coração. O coração reto agrada o Senhor. Pelo coração reto, o Senhor vai mudar a mente de pessoa. Vocês vão dormir pensando de uma maneira e vai acordar de outra. Porque o Senhor vai transformar por causa do coração. Por ter um coração reto, que agrada, que tem agradado o Senhor. Mas por causa dos enganos, vocês têm sido levada a ser enganada. E aí vocês vão conhecer a verdade. Não sei quando vai acontecer. Só sei que vai acontecer. Só sei que muitas pessoas aí, ó, que tem problema aí na família, que vê coisas na família, que fica aí julgando, antes de passar para o outro lado os incrédulos, antes de passar para o outro lado, o Senhor vai transformar a mente de pessoas que têm uma ideologia aí que acredita, umas crenças, para que o incrédulo veja o poder de Deus. E vai ser as mentes que ele vai mudar, por causa do coração já é puro. Então o que o Senhor vai mexer na mente. É como se o Senhor tirasse, eu não sei o que ele vai fazer na mente e a pessoa vai ter outro pensamento. Não vai andar mais no engano. Olha, gente, até aqui o Senhor me conduziu. Eu quero deixar claro que tudo isso vai ser palavras que o Senhor vai confirmar sobre a terra. Quando nós vemos canhão de guerra que o Senhor me mostrou, isso daí seria uma bomba, né, que estaria sendo lançada. E o Senhor não enganou, porque olha o que o presidente dos Estados Unidos fez com o Brasil, né, com essa taxa, tudo. Então isso é uma bomba. No mundo espiritual, o que o Senhor revela, ele quer dizer de outra maneira. O Senhor vai estar agindo através de pessoas, entendeu? Ele vai usar pessoas para transformar vidas. Então, vocês fiquem vendo as transformações que vão acontecer. E já está começando a acontecer. Porque tem muitas coisas que estão surgindo, que o Senhor está levantando para tirar as máscaras e usando o celular para desmascarar. Porque são pessoas que estão vivendo uma vida dupla, como se diz, prega o Senhor e pratica outra coisa a hora que ninguém está vendo, né? Então tudo isso vai vir à tona, por isso que o Senhor está trabalhando sobre a minha vida para entregar. Eu não tenho nada contra ninguém, eu só vou falar para vocês, o que saiu da minha boca veio do Senhor. E aquele que crê, aceita Jesus. Aceita Jesus. Porque quando o Senhor me usa dessa maneira, é porque o Senhor realmente quer uma vida transformada e eu não quero ouvir falar de velório. Eu não quero ouvir falar de morte. Porque dói, né? E eu falo assim, em tudo eu tenho que entregar a verdade, porque vocês só esconderam, vocês só ouviram a mentira, o engano. Então tudo isso é engano, é mentira, que vem desde que o mundo é mundo. Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Porque é mais fácil eu viver na mentira, no engano, do que eu ouvir a verdade. Porque eu vou pagar um preço aqui, eu vou pagar ali, só que o Senhor está no controle. Eu sei quem tem me sustentado. Eu sei quem tem olhado por mim. Eu consegui ver coisas hoje que a minha mente eu nunca imaginei, sabe? É como se eu estivesse dentro de uma tela, eu já falei para vocês. E a minha visão foi muito nítida sobre cada lugar que o Senhor me revelou, cada coisa que o Senhor me revelou. E vou dizer para vocês, ver não é complicado. Porque sabe quando você tem que ver e entregar,
Agora, quando você vê algo e você não fala nada, você está sendo cúmplice. Então, eu não posso ser cúmplice de ninguém, porque o Senhor me revelou o oculto e o escondido da prática desse sacerdote, né? Que é o Padre Fábio. Então, quer dizer, eu não posso fazer nada. Tá aí, o Senhor mandou entregar, eu entreguei, porque ele não está vivendo segundo a vontade de Deus. Ele está vivendo da carne, ele está alimentando a carne. Então, eu entreguei para que vocês saibam que o Senhor, ele revela o que está oculto e escondido. Ele revela quem está no pecado, para que a pessoa venha se arrepender, se retratar com o Senhor, e o Senhor vai esquecer o pecado dela, e ninguém mais vai poder tocar nessa pessoa, ou ela larga o caminho do Senhor, e ela vai viver o prazer da carne dela. Só que aquela basura ela manai. Essa escolha é a morte. Então, o Senhor dá o livre-arbítrio para todos nós escolher. Ou nós servimos a nossa carne, ou nós servimos ao Senhor. O que é servir ao Senhor? É estar em espírito. Você sente os desejos da sua carne, só que você não pratica o que o teu desejo te quer. Aquele desejo que flora dentro de você, você tem que falar ao Senhor. Então, isso é renúncia, isso é dizer não. É dizer não ao pecado e dizer sim para o Senhor. Por isso que a cruz, quando o Senhor fala tanto da cruz e da remissão dos pecados, pelo Cordeiro que está sentado à direita de Deus Pai, que vai te lavar, te purificar, porque você tem que ser transformado. Porque o que você pratica pode ser bom perante teu olho, mas se você morrer, você estará no engano, você vai estar na morte eterna, porque você não quer conhecer a verdade. Porque a verdade, nós devemos conhecer ela para você tomar uma decisão. É a mesma coisa, uma pessoa está morrendo, ela está sofrendo, ela está com uma doença incurável. Ela está ali passando por uma enfermidade incurável. Eu tenho o direito de chegar nessa pessoa e dizer para ela: você aceita Jesus como único Senhor e Salvador? Você se arrepende de todos os seus pecados? Se a pessoa realmente se arrepende e ela aceita Jesus, são duas coisas que vão acontecer com ela. A primeira, ou ela vai morrer em Cristo e ela vai para o céu, né? Que ela vai para o seio de Abraão, ou ela vai ser curada para a honra e glória do Senhor, para glorificar o Senhor na terra. Então, aceitar Jesus é isso que o Senhor quer, que você seja transformado, porque tem muitas pessoas mortas, não que estão mortas com alguma doença, que já está na beirada da sepultura, não. São pessoas que estão mortas em falta de conhecimento da verdade. Então, você tem que conhecer a verdade, aceitar Jesus para você ser liberta, para que você venha passar da morte para a vida. E tem muitas pessoas que conheceram a vida, mas estão preferindo andar na morte. Conhece a verdade, mas está buscando viver na morte, no mundo. Sabe? Se conhecendo a verdade, achando que tudo que faz está tudo bem, que isso está agradando a Deus. Desculpa te falar, não está agradando a Deus. Porque era para você estar sendo uma testemunha de Cristo sobre a terra. Era para você estar pregando a verdade. Não era para você estar andando com os pecadores, com aqueles que praticam a imoralidade e os enganos, mentira, sendo pessoas fraudulentas. Não, você deveria estar pregando para elas e não andando. Não sentindo inveja, não querendo o lugar do outro. Então, são vários grupos de pessoas que o Senhor está pregando. Para aqueles que não aceitaram Jesus ainda, para aqueles que já aceitaram, mas continua, em vez de dar o testemunho bom, está dando o testemunho de Judas. Então, vocês
Vê o que o Senhor está mandando eu entregar, para que vocês venham a ser transformados. E não está sendo fácil ficar 2 horas aqui, não. Só que o tempo do Senhor está, acelerado, para que mais pessoas se converta e se arrependa do pecado, para que venha conhecer a verdade em Cristo Jesus e venha viver o novo tempo junto com o Senhor. Então, receba essa palavra, medite nela e assistam o vídeo para vocês, aquele que não assistiu, pegou na metade, desde o início que o Senhor mandou eu entregar. Porque essa palavra não é minha e eu vou ter que abaixar esse vídeo para guardar. Porque é para a honra e glória do Senhor, para o testemunho, que se caso a hora labassúria lamanai, que a palavra for cumprida, eu vou ter que repostá-lo. Porque senão em 30 dias some esse vídeo daqui. Amém? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo pousa sobre a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus.